Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro nesta sexta-feira e mais um vídeo de análise. A gente não teve o vídeo contra o Sampaio Corrêa por questões pessoais, porém agora o Canto já está de volta. Paulo está com análise aqui de Vitória e Juventude, 0x0 chato, mas a gente vai entender o que aconteceu, né, Paulo? Se você está aqui já assistindo, toca no gostei, deixa o like, é importante pra gente. Vamos lá, já vou colocar na tela, Paulo, comigo é sem ideia. Pode ir falando já à vontade, enquanto a gente está vendo Vitória já marcando no 4-4-2 padrão, né? Perfeito, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os torcedores rubro-negros que aqui nos acompanham. Vamos entender o que foi que aconteceu nesse jogo contra o Juventude, né? Não ganhou, empatou, por que empatou, como foi o nosso adversário, qual foi a nossa proposta. E aqui já vamos começar pela organização defensiva, onde o Vitória marcou no padrão do 4-4-2, como a gente já está de costume. A maioria dos jogos dessa Série B foi do 4-4-2. E aqui a gente já começa a ver um pouco, né, dessas organizações e da postura ofensiva do Juventude, né? Eu e o Léo, a gente falava, né, de uma forma muito clara na transmissão, como o Juventude buscava esse passe ali entre linhas constantemente, né, buscando esse apoio frontal e, por último, tentando essa bola acelerada nas costas da defesa do Vitória. Então, a principal, né, ferramenta de dinâmica ofensiva do Juventude era essa: passe entre linhas e depois tentava acelerar nas costas da defesa ou acionando o ponta pelo lado esquerdo, principalmente o David. Aqui já tá vendo a variação do Vitória, que a gente também falou durante a transmissão, que era quando o Dudu saltava mais do que Andrade para perseguir no meio de campo. E aí, por isso que também, em alguns momentos, a gente cedia esse espaço entre linhas. Porque a gente tinha o Dudu saltando muito no volante, pressionando, como a gente vai ver novamente agora, como se fosse uma variação para o 4-1-3-2. E aí, em alguns momentos, nesse meio de campo, o centroavante flutuava, aí Andrade ficava com dois, porque a gente tentava pressionar o Juventude. E em alguns momentos deu certo, como a gente vai ver nesse momento, que o Juventude tenta fazer a bola longa e acaba cedendo o arremesso lateral para o Vitória ali no corredor, né? Então, só para a gente entender, né, qual foi a proposta do Juventude, e no próximo vídeo a gente vai ver isso de uma forma mais clara, e também como foi que o Vitória buscou se organizar, né, nesse 4-4-2, com o Dudu saindo mais no meio de campo para pressionar, e o Juventude, como eu disse, buscando essa bola cavada nas costas da defesa, buscando atacar para fundo. A coisa que a gente fez contra o Novo Horizontino, por exemplo, foi o que o Juventude tentou fazer durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, eles baixaram mais os blocos e não saíram, né, para criar nada. Por isso que a gente foi mais dominante no segundo tempo do que no primeiro. Este vídeo é um oferecimento da Bit2Fly. Você que está querendo ir para Novo Horizonte, para Chapecó, quer viajar com a família, quer viajar com os amigos, entre em contato com a Bit2Fly. Vinícius é torcedor do Vitória, 100% confiável. Bit2Fly.viagens vai fazer um orçamento, a cotação para você e vai com certeza achar algo num precinho bacana, Paulo. Vamos agora para a próxima, que são os espaços cedidos pelo Vitória e os erros de passe do Vitória. Olha só, vamos colocar aqui na tela, porque o Vitória errou muito passe, achei até que errou mais no primeiro do que no segundo. E se você assistiu até aqui, toca no gostei. Vamos lá, Paulo. 1, 2, 3 e na tela. Pode falar. Pronto, Léo, é verdade, né? Se a gente pegar a entrevista pós-jogo do treinador Condé, ele fala, né, que a ansiedade que o Vitória estava tendo de construir logo o placar, né, por ter visto que os dois adversários diretos do título tropeçaram e tal, e isso atrapalhou o Vitória, que errou muitos passes. E aqui a gente está vendo isso, né? Um passe errado no meio de campo, e aí vem o Juventude no contragolpe rápido, acionando a bola ali, né, no corredor lateral, até que o Vitória consegue fazer com que o Juventude toque a bola para trás. Mas aqui também a gente vai ver que através desses erros em alguns momentos, né, e por ter um falso 9, que vale salientar que o Juventude era um adversário que jogou com um falso 9, não tinha um centroavante de área fixo. Então, nesse momento, o centroavante sai da área, flutua, e era ele também que ajudava muito esses apoios frontais. Mesmo, obviamente, nesse momento, ele tendo isolado a bola. Outra vez o Vitória no momento de saída de bola, em transição, tentando ali construir a jogada em pé, mais um passe errado, e mais uma vez o Juventude consegue recuperar a posse de bola e pega o Vitória desorganizado por ter perdido a posse de bola no momento de construção ofensiva com muitos jogadores no campo adversário. E aí vem a outra jogada que eu falei, de acelerar essa bola na ponta, principalmente pro David em situação de 1 contra 1, e aí o Juventude consegue chegar na nossa área e consegue fazer o cruzamento, porque a gente está mostrando muitas ações do Juventude e também algumas do Vitória, para vocês entenderem, né, que o Vitória não vai vencer 38 jogos, e dentro desses 38 jogos o Vitória vai pegar equipes extremamente qualificadas, como foi o Juventude, né? No primeiro tempo, uma equipe que soube se defender bem e saiu bem para o jogo, né? E aí Arcanjo fez uma defesa e tal, de fato que eles não criaram muito, mas conseguiram sair. No segundo tempo eles decidiram não sair, amarrar o jogo, e conseguiu fazer isso bem. Então isso mostra a capacidade técnica e tática da equipe, que a gente não deve, né, ignorar, né? A gente sempre coloca como obrigação do Vitória, só que a gente esquece que do outro lado tem um adversário qualificado. E aqui a gente está vendo isso, o Vitória errando, né, muitas vezes a saída de bola,
tentando sair de jogada pé em pé, construir, aí vem o Juventude com troca de passes rápidas, com apoios frontais, com o centroavante flutuando muito entre linhas, e aí eles conseguiam rodar a bola e mais uma vez buscando, né, esse passe, né, entre os blocos do Vitória, conseguia gerar esse apoio. Então não foi qualquer equipe que a gente enfrentou. Um time que está na Série B como essa, que embora não tenha, né, outras grandes equipes a não ser o Vitória, mas é uma Série B que tem muitas equipes parelhas, né? O Londrina ganhou da gente, a Chapecoense ganhou do Sport, né? O ABC deu trabalho ao Atlético Goianiense, né, fora de casa. Enfim, então muitos, né, times estão bem parelhos e a gente deve levar em consideração isso, que a gente pegou uma equipe muito qualificada, uma equipe que sabia o que fazer, uma equipe que teve muitas chances no primeiro tempo, né, através de alguns erros nossos de ansiedade, de fazer o gol. Pois é, no segundo tempo até melhorou, a gente ainda tem mais coisa aqui na análise, mas se você puder, se cadastre na Betano usando o cupom RUBRO-NEGRO, você tem 100% do valor investido mais R$20 de free bet. O mínimo é R$50, você bota 50, volta 50 mais 20, você bota 500, que é o máximo, volta 500 mais 20, aproveite, se cadastre, ajude o canto, usando o cupom RUBRO-NEGRO com essa oferta excelente, Paulo. Vamos agora para a organização ofensiva e as dinâmicas do Vitória no primeiro tempo. O que foi tentado? O que foi pensado? A gente sempre fala de sistema, que tem que atacar no 4-4-2, não sei o que, o torcedor sempre fala isso. Para quem é novo aqui nas análises, a gente sempre separa o que é sistema do que é o resto, tá? Então agora a gente vai colocar aqui na tela para vocês o que é a dinâmica de jogo. O que é que o Vitória pensou em fazer, Paulo? Perfeito, perfeito. Aqui a gente vai observar como foi a construção do jogo do Vitória, algumas das suas variações. Primeiro, a gente está vendo aqui, como vocês acompanham a análise, vocês já viram isso, né, há um tempo atrás, que o Vitória agora não joga com o Rodrigo Andrade saindo mais, não joga com 2 volantes à frente da linha de defesa. Acontece em alguns momentos, acontece. Mas hoje o mais normal no Vitória, na sua organização ofensiva, é ter apenas o Rodrigo Andrade à frente desse quarteto ou desse trio defensivo, que tem variações, e na frente ter o Mateuzinho pela direita flutuando para o meio de campo e um Dudu pela esquerda flutuando também para o meio de campo. Então o Léo Condé, durante o campeonato, fez essas modificações e conseguiu fazer com que o volante Dudu tenha essa participação. E a gente joga em alguns momentos como se fosse o 4-1-2-3 ou o 4-3-3 com um V e um tripé no meio de campo. Então, né, mais um mérito de Léo Condé nessa Série B é realmente a quantidade de vezes que ele consegue variar. O Vitória jogou no 4-2-4, no 4-2-3-1, o Vitória já jogou no 3-4-3, o Vitória conseguiu, durante esse campeonato inteiro, variar a forma de jogar. Aqui a gente está vendo algumas triangulações ali no corredor lateral, né, entre Osvaldo, Raylan e Mateuzinho, né? Nos raros momentos que isso aconteceu durante o primeiro tempo, a gente vai falar o porquê esses lances aconteceram de uma forma um pouco mais, né, difícil de conseguir colocar em prática por conta da metodologia do Juventude. A gente vai entender o que foi que o Juventude fez para que a gente não tivesse aquele volume que a gente estava tendo nos últimos jogos, mas aqui a gente vai entender um pouco dessa organização ofensiva do Vitória, né, como isso tem funcionado, né, nos jogos. Nesse jogo não funcionou muito devido ao Juventude, mas a gente pôde ver, né, as ideias sendo mantidas, que é importante também ter esse padrão. Mateuzinho ali flutuando no meio de campo, né, dando essa opção no passe. Quando o Vitória acelerava esse passe no corredor lateral, quando o Vitória não dava oportunidade de Juventude exercer sua marcação pelo corredor lateral, o Vitória conseguia sair, né, dessa marcação bem sólida do Juventude. Nessa ocasião, acelera a bola ali na linha de fundo, o Matheus Gonçalves faz o cruzamento e a defesa de Juventude consegue interceptar, indo para a linha de fundo, gerando escanteio para o Vitória. Mais uma vez a organização ofensiva aqui que a gente vai ver, mais uma vez essa dinâmica. Novamente, né, esse 4-1-2-3 sendo desenhado com o Dudu à frente ali para gerar esse apoio ao lado esquerdo do Vitória. Principalmente, né, ele já fazia isso, mas esse jogo era para ter sido mais importante, essa participação dele, pela ausência do Yuri Castilho, né, que Matheus Gonçalves e o Yuri Castilho têm características diferentes em alguns pontos, né. Então o Dudu, em vários momentos, ele estava bem avançado, trocava com o Edson Lucas, né, na esquerda para o Lucas fechar pelo meio, Matheus Gonçalves espetado na frente. O Vitória tentava durante o primeiro tempo criar esse volume, mas se deparou com uma defesa extremamente sólida que conseguiu tirar um pouco nossos avanços. Afinal de contas, o Vitória não joga contra 11 cones, né? O Vitória joga contra o adversário que era o melhor visitante, é bom que se diga. Este vídeo também é um oferecimento da Volt. Guarde seu dinheiro, tá vindo muita coisa aí bacana. Guarde seu dinheiro, acesse a loja Sou Negou e aproveite ou segure a onda para você ter dinheiro para comprar o que tá vindo por aí. E se você tá indo para Orlando,
Entre em contato com a Showcar, o dealer da família brasileira. Você lá precisa de carro, é necessidade. Então, com um precinho bacana e apenas com passaporte, sem muita burocracia, você consegue resolver todo o seu problema lá de transporte, tá? Além de... Eita, chega em bolê. Além do mais, José Neto é torcedor do Vitória e Rubro Negro sempre vai ajudar Rubro Negro. A gente tem agora a dificuldade da criação do Vitória, Paulo, que você falou por alto, né? Mas agora a gente vai entender o que realmente aconteceu para a Vitória ter tanta dificuldade de criar. Perfeito, né? Tem jogos que, obviamente, a gente não vai, entre aspas, passar pano pro Vitória, né? Tem vários jogos que a gente falou, o Vitória tá errando nisso. Só que tem jogos também que não há tanto demérito do Vitória, há muito mais o mérito do adversário. E para mim, um desses jogos, né, foi contra o Juventude. A dificuldade que o Vitória teve em criar, né? Claro que o Vitória teve em alguns momentos de responsabilidades, como por exemplo a quantidade de passes errados que aqui a gente já citou, mas também teve muito mérito do Juventude, que tinha, né, uma dinâmica de marcação que dificultou o máximo a Vitória, que era o quê? A pressão no corredor lateral. A Juventude era uma equipe que marcava no 4-4-2, como vocês viram agora, por zona, só que quando a bola entrava no corredor lateral, era um gatilho de pressão bem definido para que esses jogadores fizessem o balanço rapidamente para o lado da bola e saltassem pressão no portador e nos possíveis receptores desse portador. Então, por isso que em muitos momentos o Vitória pegava a bola, o Oswaldo tinha que voltar para trás, Edson Lucas voltava para trás, errava um passo, porque o Juventude conseguia executar muito bem essa dinâmica. Olha agora, o Oswaldo pega na bola, já viu o jogador pressionar, cadê a linha de passe? Cadê a aproximação? Cadê a triangulação? E aí o Juventude abafa, pressiona muito forte. E o Vitória não consegue ter essas opções claras de passe. E aí a alternativa era o quê? Fazer essa posse de bola em U, né? Rodar a bola de um lado para o outro. Aí quando o Vitória via que estava rodando muita bola, não estava conseguindo filtrar, tentava acelerar um passo demais e aí vinha o passe errado, né? Então foi uma estratégia que o Juventude utilizou. Perceba, ninguém está pressionando ninguém agora. Não tem pressão. Eles estão por zona, fechando bem o corredor central, mas não tem pressão, não tem gente individual, tem gente do Vitória no entre linhas, de forma tranquila. Só que aí, quando a bola vinha se aproximando, principalmente pelo corredor lateral, já tinha uma pressão maior. E o Juventude conseguia recuperar essa posse de bola e gerar contra-ataques. Então, além, obviamente, de ter essa parte do passe errado, a gente não pode, mais uma vez, anular o mérito dessa grande equipe que a gente enfrentou, que, né, não está brigando pelo acesso à toa, assim como a gente é uma das melhores equipes do campeonato, o melhor visitante, enquanto a gente é o melhor mandante, e que conseguiu, né, entender que o Vitória tem um jogo forte pelos corredores laterais, isso é um fato. O time de Condé chega muito mais pelos corredores laterais, alguns momentos vem de dentro para fora, é verdade, mas sempre termina em fora, né? A maioria das jogadas termina para fora do corredor lateral. E o Juventude, através desse gatilho de pressão, conseguia recuperar a posse de bola, conseguia pressionar e não dava espaço para a gente progredir. No segundo tempo, conforme eles baixaram as linhas e algumas alterações que a gente teve, a gente vai ver que o Vitória teve ali uma leve melhora, teve uma aproximação maior, conseguiu trocar passes mais rápidos. Só que no primeiro tempo, que é essa análise que a gente está fazendo aqui, a gente teve dificuldade, porque o Juventude era uma equipe impressionante, principalmente quando a bola entrava no corredor lateral, e era uma equipe que buscava a todo momento, por mais que não conseguisse sair com tanta facilidade ou criar tanto, mas tinha uma prioridade defensiva muito bem definida. Não à toa que, se eu não me engano, a gente teve o quê? Uma chance clara somente de gol o jogo todo, que foi a finalização do Gamalho, que passou para fora. Então, mostra, né, esse benefício do adversário que a gente enfrentou. Teve uma dinâmica deles que me lembrou quando a gente pegou o Avaí lá com 3 zagueiros. Quando a gente pegou o Avaí com 3 zagueiros, a bola entrava do lado esquerdo, o zagueiro saltava, o central ficava na sobra e do lado oposto ficava no ponta, se eu não me engano. Eles marcavam no 4-4-2, mas quando a bola entrava em Camutanga, o oposto da segunda linha ia subir pressão no zagueiro, ia balançar pro lado da bola. Quando a bola entrava em Wagner, a gente vai até botar o vídeo aqui de volta, o oposto fazia a mesma coisa. Desculpa, o oposto não. O ponta que está aqui, ó, como a gente pode ver, deixa eu ver que teve um vídeo aqui específico que eu vi que eles estavam fazendo justamente isso. Aqui, tá vendo? Ali o ponta pela direita subiu no zagueiro. Agora o segundo da linha, de novo, ó, agora pra galera entender com calma, que eu sei que o Paulo já viu isso. Agora vocês podem ver, ó, que ele salta, tá vendo? Ele salta no zagueiro. Na segunda linha, o ponta solta no zagueiro para não deixar o Vitória sair. Enfim, dinâmicas de jogo, né? A gente sempre fala aqui sobre dinâmicas, sistemas, e agora eu tento exemplificar de forma bem clara para que a galera entenda qual foi a dificuldade do Vitória. E aqui, Paulo, evolução defensiva do Vitória no segundo tempo, tá? Você pode falar aqui à vontade, vou colocar na tela 1, 2, 3 e play, pode ir.
Pronto, aqui eu vou trazer um vídeo curto, né, falando, né, da organização defensiva do Vitória no primeiro tempo e também da sua transição no segundo tempo, após alguns ajustes, né, o Vitória, né, conseguiu consolidar um pouquinho mais a sua marcação. Então, o Juventude abdicou de jogar em alguns momentos, abdicou, mas também quando tinha posse de bola em alguns momentos, o Vitória começou a conseguir fazer com que o Juventude, assim como o Juventude fez com esse primeiro tempo, o Vitória no segundo tempo conseguia anular um pouco mais esse avanço do Juventude. A gente vê que o Juventude tentava o passe longo das costas do Vitória, tentava acionar o ponto em velocidade, aí fazia cruzamento, finalização de fora da área. No segundo tempo não aconteceu muito isso. O Vitória, através da sua marcação, né, com predominância por encaixe, conseguia fazer com que o Juventude não tivesse tanto repertório assim e não conseguisse, né, criar tantas chances de gol. Então, da mesma forma que, nesse caso, teve o demérito do Juventude e não conseguir sair, aí, nesse caso, também teve o nosso método de evoluir defensivamente e dos encaixes funcionarem melhor também no segundo tempo. Este vídeo é um oferecimento da Chopp Brahma Express Unidade Salvador. Peça sua Chopp em casa, shopbrahmaexpress.com.br. Promoção no caminhão de Chopp Brahma e no bar Vampeta, e vai ter novidade aí em breve. Vamos lá, vamos agora para a organização ofensiva do Vitória. No segundo tempo, o Vitória que voltou tocando mais a bola, rodando um pouco mais. Condé falou sobre isso na coletiva. Deu uma melhora em termos de ansiedade e em termos de organização, né, Paulo? É verdade que o torcedor, né, e todos os, né, que estavam assistindo esse jogo estavam esperando o Vitória jogar com uma postura, né, um pouco mais, né, como posso dizer, intensa com a bola, coisa que não estava acontecendo. A gente estava vendo o Juventude que anulava o Vitória, que conseguiu também anular no segundo tempo, mas para mim o primeiro tempo foi o Juventude superior e o segundo tempo foi o Vitória superior. Só que em ambos os tempos o time que foi superior não foi suficiente para criar tantas chances de gol. Senti essa situação das duas equipes, mas o Vitória conseguia, pelo menos no segundo tempo, rodar um pouco mais a bola. Não à toa que as chances que a gente teve de gol, as melhores foram no segundo tempo. Teve, né, o chute de Léo Gamalho, teve algumas bolas paradas perigosas, né, que passou próximo, né, com a Trindade de costas que passa perto, se ele consegue ali gerar um remate melhor, a gente poderia ter feito gol. A gente teve essas pequenas chances no segundo tempo, mas de um modo geral foi um jogo onde as duas equipes tiveram poucas chances. Foram duas chances, dois chutes no alvo para cada. Não um jogo do melhor mandante contra o melhor visitante. Ou seria isso, um jogo muito bom, de muitas finalizações, ou seria esse jogo realmente amarrado com as duas equipes buscando se anular. Mas no segundo tempo, o Vitória teve mais velocidade, o Vitória teve mais tranquilidade para trabalhar a posse de bola, conseguiu gerar mais cruzamentos. O que eu senti falta nesse segundo tempo foi de o Vitória conseguir mais infiltração. A maioria das vezes que o Vitória tentou agredir o Juventude foi através de cruzamentos, como o cruzamento na área para a Trindade que eu citei, como o cruzamento com a bola rolando para Gamalho de Dudu, que ele acabou furando. Mas aqui, outra vez, no mesmo lance, foram 3 cruzamentos na área. E eu achei que o Vitória poderia ter conseguido trabalhar mais a bola por dentro, gerar as infiltrações que estavam acontecendo antes. Claro que com a saída do Yuri Castilho, a gente perdeu um pouco isso, sentimos falta dessa jogada, já que o Matheus Gonçalves é um jogador de velocidade para o último terço, de arraste, enquanto o Castilho é um jogador que ajuda muito nessa triangulação, nessa infiltração por dentro. E o Vitória tinha posse de bola, tentava rodar a bola de um lado para o outro, o Juventude conseguia ainda anular os espaços, mas o Vitória basicamente chegava através de cruzamentos. Óbvio que através dessas ações a gente poderia ter feito gol. É verdade que o Vitória criou, mesmo sendo talvez, entre aspas, previsível na maioria das suas criações ofensivas, o Vitória criou no segundo tempo, poderia ter feito gol, né? Mas eu acho que quando a gente ficou muito refém de cruzamento e o Juventude foi superior, fazendo a maioria dessas rebatidas, a única bola que eles não rebateram foi a de Léo Gamalho com a bola rolando, as demais eles conseguiram vencer. Então acho que faltou ainda um pouco mais de triangulação pra gente conseguir infiltrar nessa defesa que foi muito sólida. Pois é, vamos ver como é que vai ser o jogo de domingo, né? Este foi mais um vídeo por aqui, agora você será redirecionado para a nossa transmissão de Vitória e Vila Nova. Toca no gostei lá, toca no like, é fundamental, e coloque, se você puder, vim pela análise Vitória 2-0. Valeu, Paulo, tamo junto, meu irmão. Valeu, galera. Um abraço.